Bom dia, amigos. Estamos reunidos mais um domingo para o nosso culto matinal dominical. Aguardamos a companhia de cada um de vocês para estarem conosco nesse momento do nosso culto matinal dominical. Deus abençoe a todos, Deus nos fortaleça na fé e nos dê a sua direção nos momentos desse culto, como também neste dia, que o Senhor nos dirija os passos. Nós vamos iniciar, eu vou estar lendo alguns versículos do Salmo 37. O Senhor, o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. O Senhor os ajuda e os livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Eu li alguns versículos do Salmo 37. Agora nós vamos cantar um hino, eu e a minha mãe que está aqui. Chegou? A Deus bendizemos por seu grande amor, seu Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai e louvai com fervor a Jesus, exaltai a Jesus Redentor. A Deus Pai bendizemos, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, assim foi que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os salvos em luz,
glorificou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai e louvai com fervor a Jesus, exaltai a Jesus Redentor. A Deus Pai bendizemos, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entrega, vai vê-lo sentado na glória do céu. Exultai, exultai e louvai com fervor a Jesus, exaltai a Jesus Redentor. A Deus Pai bendizemos, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ela é a melhor cantora do coral da Igreja Presbiteriana de Catanduva, só que lá eles cantam acelerado. E aqui eu falei para ela, canta mais rápido, e ela quer cantar devagar. Falei, ô, tem que ter um regente bem forte. Deus nos abençoe por esse momento que nós pudemos cantar esse hino que eu escolhi para estar cantando aqui junto com a minha mãe. E agora nós vamos orar e ter o nosso momento de estudo bíblico com a palavra de Deus pelo Michel. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esta oportunidade. Pedimos a tua bênção, a tua proteção, a tua direção e o livramento de todo mal. Conduze-nos, Senhor, neste momento de estudo bíblico, abre o nosso entendimento, dá-nos sabedoria que vem do céu, para que essa palavra seja alimento para a nossa vida, para a nossa fé, para nos fortalecer espiritualmente. Porque a palavra de Deus é o maná que desce do céu, é o alimento para a nossa vida espiritual. Por isso, dá sabedoria ao Michel para ele transmitir a palavra que ele preparou para hoje. Esteja conosco, Senhor, pedimos por cada um que está conosco agora, para cada um que assistirá mais tarde, que todos sejam revestidos pelo Teu Espírito Santo e que esse Espírito Santo possa fluir através de nós para outras vidas, onde formos, que esse Espírito Santo possa estar sendo derramado. Abençoa, Senhor, todas as igrejas onde o Teu povo está congregado, e que cada um, Senhor, possa ter um momento de comunhão, de oração, de adoração. Abençoa, Senhor, todos os nossos queridos, onde quer que eles estejam, que eles sejam alcançados pela Tua bênção, pela Tua graça, pela Tua proteção e pelo Teu perdão. Fica conosco, dá cura para os que estão enfermos, livra das dores, dos sofrimentos, das angústias. Pedimos, Senhor, Senhor é o nosso alimento, é o nosso médico, é medicina para nós. Obrigada, Jesus amado, louvado seja o Teu nome. Amém.
dia, irmãos, bom dia, irmãs. A graça e a paz de Cristo esteja com todos os irmãos e todas as irmãs que nos acompanham, que depois vão estar também nos acompanhando em outra oportunidade. Eu gostaria que vocês abrissem o Evangelho de Marcos, o capítulo 14. O Evangelho de Marcos, capítulo 14. Marcos 14. Hoje nós não vamos comemorar a ceia, porque a semana que vem é a Páscoa. E o interessante é que esse estudo está sendo colocado na ordem em que aconteceu a Páscoa de Jesus e ele instituiu a ceia. Hoje nós estamos fazendo uma consideração para que a gente possa compreender o que aconteceu naquele momento e o que está agora acontecendo nos dias atuais. Versículo 22 fala sobre a ceia do Senhor. Começa dizendo assim: enquanto comiam. Lendo os 3 evangelhos, a gente percebe que Jesus mandou os discípulos prepararem a Páscoa, porque ele falou: eu gostaria muito de comer a Páscoa juntamente com vocês, meus discípulos. E é muito importante preparar a mesa, sentar com as pessoas para ter essa comunhão. Nesse caso de Jesus, ele estava fazendo a celebração da Páscoa e diz: enquanto comiam a Páscoa, diz agora Marcos, tomou Jesus um pão e abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é meu corpo. Na Páscoa, Jesus instituiu a ceia. Ele completou a Páscoa e instituiu a ceia. E Marcos faz essa mesma consideração que os demais evangelhos falam, sinóticos falam, Mateus, Lucas e Marcos. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu a seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo, no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Quando nós falamos desse contexto da ceia do Senhor, instituída no dia da Páscoa, nos remete exatamente a uma mesa. Qual é o símbolo de uma mesa? O que significa sentar a uma mesa? Quando falamos ou pensamos em mesa, a primeira referência que vem, a relação que nós temos com ela, é com o alimento. A gente pensa em comer, comida. E comer é necessário à vida. Quer seja para a vida biológica, o homem carnal, quer seja para a vida psíquica, a alma, quer seja para a vida espiritual, pneumática. Jesus afirmou: não só de pão viverá o homem. Esse pão se referindo ao pão físico, para o contexto biológico, mas também de toda a palavra de Deus que vai alimentar o nosso homem interior. Interessante é que criança não senta à mesa. Criança, quando ela nasce, ela mama no seio da mãe, recebe lá a chuquinha d'água, a mamadeirinha que vem com leite, depois ela recebe uma papinha, uma comidinha mais substanciosa, amassadinha. Depois começam algumas fibras, verduras, legumes, frutinhas, raspadinhas. Depois ela vai aumentando a alimentação dela. E ela vai crescendo. E quando ela vai crescendo, ela não só vai comendo algo mais substancioso, mas ela começa também a participar da mesa como um todo, com a família,
em que ela nasceu, ou dentro dessa família em que ela nasceu, biologicamente falando. Então, criança não se assenta na mesa, a não ser, já pequenininha, coloca até uma cadeirinha especial para ela poder sentar lá, poder participar com as pessoas, embora ela faça bastante bagunça com a comida, porque ela não entendeu ainda o sentido da comida. O sentar-se a uma mesa para comer revela o grau de maturidade que a pessoa tem quanto ao seu desenvolvimento. Quanto mais você vai crescendo, você vai se desenvolvendo e você vai tomando uma posição dentro do contexto da mesa em que você se alimenta. Mas a gente acaba percebendo que não é o alimento que nos faz reunir ali na mesa. Esse é o pretexto de nós sentarmos por causa de uma coisa chamada fome. Mas não é a fome que faz a comunhão, é o alimento que faz com que a gente tenha comunhão. Quer o alimento físico, quer o alimento também da palavra de Deus espiritual. Então a gente sabe que há muitas funções para a mesa. A gente tem uma mesa para a gente se alimentar, mas também tem mesa que proporciona encontros, que proporciona reuniões, que proporciona tomada de decisões, compartilhamento de conhecimentos, de manter relacionamento e principalmente de ter comunhão. Para uma família, a mesa é o ponto de encontro e de comunhão em que o alimento preparado é o pretexto para estarem reunidos. O mesmo acontece com a família da fé. A família da fé também senta-se a uma mesa para se alimentar da palavra de Deus. A mesa aqui diz que é do Senhor e é o ponto de encontro e de comunhão de quem? De todos os filhos que o Pai Celeste conseguiu através de Cristo Jesus. Então, por meio de Cristo Jesus, nós somos adotados como filhos, filhos por adoção. E a mesa do Senhor, ela é composta um pouco diferente da nossa mesa biológica. Porque a mesa do Senhor é composta pelo trigo. Mas não é o trigo in natura. É o trigo chamado Jesus Cristo. Um trigo triturado. Para se fazer o que dele? Pão. Por isso que ele falou que ele é o pão que desceu do céu. Ela é da uva que é pisada para ser transformada em vinho, para alegrar o coração das pessoas. E da azeitona esmagada para poder formar o azeite, para formar o brilho no rosto das pessoas. Símbolo do Espírito Santo, símbolo da vida e símbolo do Espírito de Cristo. Pão, Espírito de Cristo. Sangue, vida de Cristo. E o Espírito Santo, o brilho da glória que é Cristo em nós, que nos alimentamos dele. Na mesa do Senhor, esses três elementos, esses três frutos, depois de transformados em farinha para fazer o pão, que é transformado no azeite e que é transformado no vinho, nos dá um sentido de compreendermos pela consciência e pela fé de maturidade espiritual, que nos dá um conceito de perfeição, de plenitude, de completude, que nos dá contentamento de poder ser convidado a participar dessa mesa. Para a criança, a mesa é para comer. Ela não pensa em comunhão, ela pensa em brincadeira, comer a comida, e quase nem para muito na mesa, porque se tiver brincadeira, nem comida ela não quer. Ela parte para brincar. É comum, eu vejo as minhas netas aqui correndo para todo lado. Mas para o adulto, é um momento de consciência, de um momento em que a gente não só se alimenta, mas também participa de todo um contexto de uma comunhão que a gente tem entre as pessoas, um compartilhamento. E por que a gente se une? Porque a gente, na realidade, foi muito abençoado para ter esse alimento na mesa, que nos permite poder compartilhar não só alimento, mas compartilhar a nossa vida, compartilhar de uma maneira assim bem tranquila,
o que a gente sente, o que a gente pensa, como que a gente está vendo o momento que a gente está vivendo, as situações do dia a dia. E o que é interessante, a gente sempre tem alguma coisa para abençoar e ser abençoado nesse encontro da mesa. Nós nunca só recebemos, nós nunca só comemos, mas também crescemos psiquicamente e espiritualmente, porque a gente acaba compartilhando coisas que são fundamentais para a vida. E é isso que é importante. É um alimento consciente que a gente às vezes come e é um alimento que a gente nem espera e realmente recebe e acaba se alimentando dele, e esse alimento faz parte da nossa vida, quer seja física, psíquica ou espiritual. Pensando agora no sentido da mesa do Senhor, ele colocou alguns elementos que são fundamentais e que na hora em que ele comemorou a Páscoa, ele falou apenas no vinho. Mas na hora em que ele falou da ceia, ele se mostra como se entregando, sendo a parte essencial da revelação do que é a Páscoa. Isso nós vamos ver domingo que vem, que eu vou comentar hoje a respeito da ceia, para depois falar da Páscoa. E Jesus falou da Páscoa, instituiu a ceia. Domingo que vem eu vou continuar para mostrar uma realidade que é muito interessante. Por que isso é importante? Porque a fidelidade de Deus, queridos, a fidelidade dele para com a sua palavra, para com a sua promessa, por aquilo que ele deu para cada um de nós, é santa e ela é perfeita. Então a fidelidade de Deus, ela é santa e ela é perfeita. E o que ela faz? Ela tem um contexto de um propósito, de expressar a essência do próprio Cristo na essência da vida de cada um de nós. Para tanto, ele usa da bondade e da misericórdia para que a gente, tendo a fidelidade, a bondade e a misericórdia, possa ter a nossa identidade com o Cordeiro de Deus, a nossa natureza santa e a nossa condição de um propósito de comunhão, na unção do Espírito Santo, para poder fazer a expressão e o poder de expressar esse Cristo através da nossa vida. Muitos acham que o Pai Celeste, às vezes, castiga. Não, o Pai Celeste não castiga. O Pai Celeste, ele corrige. A palavra corrigir significa correger. Ele rege, faz com que as pessoas entendam qual é o propósito dele, que é o melhor para que as pessoas assim o tenham. Ele orienta, ele dá direção. Ele é o nosso conselheiro, como eu já falei. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não só são conselheiros, se aconselham, mas os mostram que eles determinaram no seu conselho eterno como deveria ser o homem e como o homem deveria se comportar dentro desse contexto do reino de Deus. Já disse que Deus não se preocupou em dar uma religião. Deus se preocupou em fazer com que esse reino aconteça. E Jesus falou, eis que é chegado o reino. Mas muitos ainda não entenderam. Jesus falou, eis que é chegado o reino. O reino já chegou? Já chegou. Mas eu não vejo. Ele falou, eu não venho de forma visível. O reino está dentro de cada um de vocês. E vocês são embaixadores de Cristo. Se existe uma embaixada, querido, é porque existe o reino de Cristo. E já vimos isso. O reino de Cristo já está presente, mas ainda não consumado. Mas ele já está presente. E é por isso que nós vivemos como igreja para expressar esse reino, embora não sendo visível. E como embaixadores significa que nós estamos num lugar em que não nos pertence. É um mundo. E nós temos que ser o sal e a luz nesse mundo para expressar esse reino que Cristo nos instituiu. Então não é uma religião, é o reino. E as pessoas têm uma série de dificuldades para entender isso e misturam um pouquinho reino com religião. Não, religião foi uma instituição que os homens construíram. E veio depois de 312 com Constantino e foi instituído como uma religião cristã, obrigada para as pessoas viverem. Mas não foi Jesus trazendo. Ele não falou, eis que estou trazendo uma nova opção religiosa para vocês. Ele falou, não, eis que é chegado o reino. E o reino chegou. Se vocês estão sendo libertos, se vocês estão sendo abençoados, se vocês estão sendo enriquecidos por tudo que eu estou fazendo, o reino chegou. E se o reino chegou, ele se consuma
exatamente quando ele morre, destrói a morte, mas não a elimina, julga o mal, mas não ainda o condena. O Espírito Santo já explicou isso para nós. Nós que somos guiados pelo Espírito Santo temos a convicção e a certeza que a morte já está destruída. Não temos mais que ter medo da morte. Que também o mal já está julgado, mas ainda não foi condenado. Então há um tempo em que nós vivemos esse reino. A igreja e Cristo estão vivendo para ser uma expressão de luz e sal, num lugar aonde que não é o lugar deles. Mas por isso que Jesus faz essa afirmação dizendo: eu não vou mais beber do fruto da videira, até aquele dia em que eu hei beber de novo no reino, veja como ele fala, de Deus, no reino do Pai. Guarda isso que eu vou falar domingo que vem a respeito disso. Então Deus, ele não critica, Deus corrige, direciona, orienta, porque ele fala para a pessoa não ser condenada com o mundo. Quando Paulo fala a respeito da ceia, ele fala, se nós julgássemos a nós mesmos, ele falou, nós não seríamos julgados por ninguém. E quando o Pai nos corrige, veja a palavra corrige, com regência, ele nos mostra como nós devemos ver, que estilo de vida santa e perfeito que nós devemos viver. Então ele faz uma correção, ele nunca faz uma crítica para um filho dele. Qual é o pai que critica um filho? O pai quer o melhor para o filho. O pai quer corrigir o filho. Então ele orienta, ele dá uma direção. Ele corrige, rege ele de uma maneira tal para que ele possa entender qual é a direção, qual é o caminho, qual é a verdade, qual é a vida. E já falamos sobre isso na quarta-feira, que Jesus é o conselheiro e o consolador. E quando ele foi embora, depois ele fazer a sua função específica de reintegrar o homem novamente à comunhão com o Pai, espiritualmente, ele deixa o Espírito Santo agora para esse homem ser uma nova criatura e crescer espiritualmente. Um leitinho espiritual e que depois vai crescendo e se alimentando de uma forma mais substanciosa. Então, ele não critica a atitude de um filho, o pai. Então, o que o Pai Celeste faz? Ele dá a direção, como nós já falamos. Ele corrige. Ele dá o estilo de vida. Mas as pessoas confundem um pouco a religião com o reino. E por isso ele acha que um Deus é um Deus castigador. Mas não entendeu ainda que é apenas aquele que está dando uma direção, uma correção, para que os seus filhos não sejam condenados com o mundo. O homem espiritual, que nasceu do Espírito Santo, ele tem a liberdade de agir por ser essa nova criatura em Cristo. E ser um filho de Deus por adoção em Cristo Jesus. E o que é interessante, toda vez que um filho de Deus fala, ele não está impondo alguma coisa. Um filho de Deus, ele está simplesmente expirando, falando e expirando. E produzindo um fluxo de vida com o que ele está falando. Um movimento para que a pessoa que está ouvindo possa, sendo corrigida, entender qual é o conselho de Deus, o cuidado de Deus, para que ele possa realmente ser um ser espiritual, presta bem atenção, que agora expressa a forma humana de ser que Jesus veio mostrar. E não ser apenas alguém que espiritualmente faz um sentido de vento para mostrar a sua espiritualidade, mas recebe o vento do Espírito e faz com que ele seja uma transformação desse homem para ele ser um humano ser aonde ele se encontra. Então nós vamos ver que Paulo fala, enchei-vos do Espírito. Como que você enche uma pessoa do Espírito? Ele fala, falando. Falando é expirando e não inspirando. Porque a gente se inspira em quem fala e expira para que outros inspiram, para que haja vida. Porque a vida só acontece com a respiração. Alguém que só se inspira espiritualmente morre cheio. E quem só expira espiritualmente dando, morre vazio. Para você ter vida, você precisa ter respiração. E uma respiração é feita de dois movimentos. Primeiro você recebe, inspira.
a graça de Deus, o amor de Deus, a bênção de Deus, a glória de Deus. E depois você expira, falando, expirando, para que o outro possa receber o quê? Vida. Então, o homem espiritual, quando ele fala, ele não está controlando, e nem criticando, e nem impondo, porque ele sabe que ele não tem que fazer isso. Ele está o quê? Ajudando a discernir pela fé e poder fazer materializar dentro do outro o invisível que se encontra nele, que é o próprio Deus que já está lá, mas que ainda ele não entendeu, ele como um pai. E nem o carinho desse pai com relação a ele enviando Jesus Cristo para que o Cristo seja bênção na vida dele. Porque o reino de Cristo não se baseia no poder de controlar todas as coisas, mas de revelar a vontade de Deus para que ela se cumpra segundo o propósito de Deus que fez lá no princípio da criação. E se nós somos, queridos, embaixadores de Cristo, e Paulo fala que nós somos embaixadores, só existe embaixada se existe reino. E Jesus deixou claro, o reino de Deus, o reino dele, não vem de forma visível. Mas ele reina, ele está sentado ao lado do Pai. Mas ainda não se consumou, mas ele reina. Depois nós vamos entrar nesse reino, porque nós vamos entender o verdadeiro sentido do reino que nós já vivemos, para expressar nesse mundo de trevas a sua maravilhosa luz, a sua glória. Por isso, é muito importante lembrar o que Jesus fala lá, Mateus escreve que Jesus falou em Mateus 6,25, o seguinte: não é a vida mais do que o alimento? Presta atenção, não é a vida mais do que o alimento? Quando Jesus deixou esses elementos, ele estava mostrando a importância de ser um contexto a servir, de se doar, e não de consumir. E ele fala mais, e o corpo não é muito mais do que as vestes? As pessoas às vezes se preocupam com a comida, mas não com a comunhão na mesa. Se preocupa com o contexto das vestes, mas não se preocupa com relação ao corpo. Ele falou, não é muito mais. Então a vida não está em quanto fruto você acumulou e produziu. Não é quanto trigo que você tem para encher o teu celeiro e falar para a tua alma, viva, farta-se, que agora você tem até o fim da sua vida. E Jesus fala, e hoje à noite vem e te pede a tua alma. O que você dará em troca da tua alma? Então a semente que você tem, você guarda em parte para semear novamente. Você tem ela para poder para outros semearem. E essa semente que é o trigo, é o próprio Cristo como exemplo. Mas você como um trigo, que se identificou com o trigo, você tem que ser triturado. Você tem que ser farinha. E muitos não querem ser triturados porque não querem negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. E o que acontece? As pessoas acabam acumulando para si. Então não é quanto que você constrói para si, conhece. Tem muita gente que conhece a Bíblia inteira, mas não a vive. Não tem expressão espiritual da Bíblia. Porque acumulou, mas não produziu. Só comeu, só se alimentou, só usufruiu do trigo. Mas quantos frutos você sacrificou para ser triturado como trigo, para ser pisado como a uva, para ser prensado como azeitona, esmagado como figo, para poder dar vida? Ser cura para outras pessoas. Então isso é o que eu chamo de expirar. O Espírito Santo nos inspira, para que a gente, inspirando, possa respirar expirando, para que outros possam ter vida. Na mesa do Senhor, presta bem atenção, a bênção não é o quanto você come dela. Tem gente que ainda está preocupada em comer para ser abençoado. Não, ele já nos abençoou. Então, na mesa do Senhor, o pão, o vinho, o Espírito Santo, ele não está para dizer o quanto você está sendo abençoado. É o quanto você já foi abençoado para abençoar. Foi o que ele falou para Abraão. Eu vou te abençoar para você ser uma bênção. Você vai se alimentar de mim para ser a expressão minha aonde você estiver. É isso que ele está falando na ceia. Então, como corpo de Cristo, a essência do que ele é, nós também o somos. E como uma esposa que tem a identidade dele,
o DNA dele, o espírito dele, nós somos abençoados para sermos abençoadores e vivemos em comunhão com todas as pessoas. Queridos, a vida não está no tamanho da casa e da quantidade de cadeira que tem em volta da mesa da casa. A vida está no jantar. Presta bem atenção no que eu vou falar agora, queridos. Presta bem atenção. O que é a ceia do Senhor? A vida está no jantar informal de quantas pessoas são a expressão de filhos de Deus e não de filhos da religião. Por adoção em Jesus Cristo e não por interesse em Cristo e Jesus. Por isso que é muito importante o que diz Apocalipse 19, versículo 9. Diz o seguinte: bem-aventurados os que são chamados para as bodas da ceia do Cordeiro. Com quem nós identificamos? Nós não identificamos com Jesus, nós nos identificamos com o Cordeiro de Deus. Porque nós perdemos essa condição de cordeiro. Nós nos tornamos qualquer outra coisa, menos um cordeiro, que deve crescer como uma ovelha e amadurecer como um carneiro. Às vezes a gente acaba virando religiosamente um bode, cabrito, rebelde, mas não um filho de Deus, mas um filho de homens religiosos e filhos da religião. E na realidade nós não podemos sentar numa mesa que é de Deus e a mesa que é do demônio. Então nós precisamos entender muito bem o processo do que e com o que nós estamos alimentando e aquilo que nós podemos ou não nos alimentar. Então presta atenção. Quando ele falou bem-aventurados que são chamados para as bodas da ceia do Cordeiro, lá em Apocalipse 19, 9, João diz assim: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Então essa ceia que nós comemos agora, muita gente não entende que é um símbolo futuro, queridos. É um símbolo pro eterno, que o próprio Cristo falou, até que eu coma novo convosco lá no reino do Pai. Porque Jesus, uma vez que ele estiver com tudo debaixo dos seus pés, ele vai pegar todos e levar para o Pai. E o Pai vai ser tudo em todos. Então ele está dentro desse processo do reino, completando isso para que a gente possa todos ser o princípio que Deus queria, uma grande família a expressar Ele onde nós estivermos. Então essa palavra ceia, que a gente fala ceia do Senhor, a palavra é deipinon no grego, deipinon, que significa uma refeição formal, geralmente realizada à noite. É isso que significa essa palavra ceia, uma refeição formal. O que é isso daqui? Vamos entender. É um contexto de um chamado para ser noivo. Para ser noivo. É uma referência à festa do Messias, simbolizando a salvação que você já recebeu para viver no reino de Deus e não numa religião. Eu vou repetir. É uma referência à festa do Messias que acontecerá, mas que já é simbolizando a salvação que você já recebeu para viver o reino e não a religião. É uma refeição formal. Quem é que senta para comer nessa mesa? Criança espiritual? Não. Os que entenderam o sentido da ceia. Por que você come o pão? Consciente, pela fé. Por que você come o vinho? Consciente, o significado. E o que é bodas? Bodas significa gamos. Gamos é diferente de epinon. Gamos é matrimônio. Nós não somos ainda casados com Cristo. A noiva ainda está esperando o Cristo vir. Então quero concluir dizendo, a grande festa de núpcias e casamento vai acontecer. E na ceia que nós fazemos aqui agora, nós reafirmamos o nosso compromisso de identidade da nossa natureza, nossa identidade com o Cordeiro, Jesus, o Cristo de Deus. Da nossa natureza transformada pecadora para santa e do propósito da comunhão com o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. A vida não está em quanto fruto você acumulou e produziu, mas enquanto você repartiu
enquanto você compartilhou? Quantos frutos você sacrificou? Se triturou o trigo? Se pisaram a uva que está em você? Por isso que na noite que Jesus foi traído, ele se deu. A gente, quando é traído, o que a gente faz? Se não reclama, vai fazer qualquer outra coisa, até revanche. Jesus não, ele falou, aprenda com ele. Na mesa do Senhor, a bênção não é o quanto você come dela, mas o quanto você, como corpo de Cristo, como sua esposa, abençoa outros estando em comunhão. Uns com os outros, como corpo de Cristo. A vida não está no tamanho da casa e na quantidade de cadeira, como eu falei. E o que é mais interessante, eu quero encerrar agora, chamando uma figura muito anterior aqui, que cabe muito bem para Jesus, que tem uma explicação muito próxima com Jesus. É José. É uma história que o dia que eu entendi ela, eu chorei muito. Eu quero compartilhar isso com os irmãos. Não importa o tempo que eu vou ficar aqui, eu quero compartilhar isso. José foi rejeitado pelos seus irmãos. Mas ele falou que ele teve um sonho e que os irmãos e os pais iam adorá-lo. Isso está acontecendo na história, queridos. Lá em Gênesis 43, 33 a 34, sabe o que ele fez quando os irmãos tiveram fome e foram procurar ele? Lá no Egito, depois de tudo que ele passou? Ele pegou, para o irmãozinho menor, caçula, ele botou uma mesa. Sabe por que ele botou uma mesa? É para que houvesse a comunhão. E sabe o que ele fez? Ele pegou no prato do irmãozinho caçula, como ele era o caçula e foi rejeitado, ele pegou no prato do caçula, pôs 5 vezes mais a comida e colocou uma mesa e botou o irmão. E eles sentaram assim, do mais velho, hierarquicamente em ordem, mais velho até o mais novo. Aí ele foi no mais novo, ele mandou, põe 5 vezes mais comida no do pequeno. E diz que todos, lá no capítulo 43, versículo 33, o versículo 34, ele diz que todos se regalaram, comeram, se alegraram e não fizeram distinção do irmão mais novo, como eles tinham feito. Ele conseguiu perceber ali nessa mesa algo interessante. Gênesis 44, José faz com que os irmãos, quando forem embora, colocam uma taça e quer segurar o irmão mais novo para ver como eles se comportam. Sabe o que eles fizeram? O mais velho, Judá, saiu para frente e falou assim, é o seguinte, não é bem o mais velho, o que estava lá na época que criou uma condição para José, falou, eu quero o seguinte, meu pai não pode ficar sabendo disso, se eu segurar esse menino aqui, eu vou morrer. E o que José faz? José faz de tudo para mostrar a importância da comunhão e dar essa relação de comunhão. E o que faz no Gênesis 45? Diz que depois que eles viram como estava o coração deles, a transformação quanto à identidade, natureza e propósito, que eles não tinham mais rancor, nem raiva, nem cobiça, nem ódio, não tinha mais nada, porque estavam passando por um problema difícil. E viram quanto o pai sofreu. Sabe o que aconteceu? José se deu a conhecer. Eles abraçaram, choraram, mas no começo eles tiveram medo. O que o meu irmão vai fazer agora? Ele falou, presta atenção, Deus me mandou aqui para que eu fosse o salvador de vocês, que eu salvasse vocês. Essa é a grande alegria que a gente pode aprender com o que Jesus está fazendo. Um irmão mais velho que vem e nos convida agora para sermos parte de toda a família de Deus. Na vinda de Jesus, seus irmãos verão claramente o Pai, e o Pai Celeste será tudo em todos eternamente. Vou repetir para os irmãos. O reino de Deus, quero encerrar aqui agora dizendo essas 3 coisas. O reino de Deus não é a religião. O reino de Deus é chegado. E como embaixador, Jesus reina. Por isso que as pessoas são perseguidas, porque o reino desse mundo faz guerra contra o reino da luz. Mas o que é interessante, o reino da luz não faz guerra. O reino da luz apenas ilumina. Seja uma luz, como eu já falei. E vai acontecer isso plenamente no futuro. Plenamente vai acontecer do reino. Segunda coisa, o mal já está julgado, queridos. Mas você fala, mas ainda eu vejo ele aqui. Ele falou, sim, já está julgado, mas ainda não foi condenado. Mas a vinda de Jesus será. E a terceira coisa que eu quero deixar, a morte já está destruída. Mas tem gente ainda morrendo.
Tem gente ainda que está ainda com a morte ali. Ele falou assim, destruída já está. E pela fé você já vê ela como já o quê? Destruída. Mas ela não está ainda eliminada. Na vinda de Jesus, isso será feito de forma plena, completa, e aí você verá que o propósito de Deus, como conselheiro e o consolador, que nos ajuda a entender todas essas coisas, vai falar, e o Pai será tudo em todos, e todos nós seremos chamados filhos de Deus. O propósito de Deus fechou o que ele tinha proposto lá no princípio da criação. O plano de Deus não pode ser frustrado. Espero ter contribuído com os irmãos para que vocês imaginem que essa ceia ela é informal, mas ela se completará na vinda de Cristo. E haverá uma terceira Páscoa. A primeira Páscoa, libertado do Egito. Segunda Páscoa, nós somos libertados do mundo. A terceira Páscoa, o mundo não existirá. E a glória de Deus será tudo e em todos. E Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Agora, encerrando, né, esse nosso momento de culto, vira um pouquinho só. Hoje, né, hoje é domingo de Ramos, se a gente for ver, né, nessa sequência da Semana Santa, hoje é domingo de Ramos. E eles, tá balançando, e todos lá ficaram vendo, né, foram ver Jesus passar, colocavam ramos de palmeiras, colocavam roupas para que Jesus passasse. Por isso que foi chamado Domingo de Ramos. E no próximo domingo é o domingo de Páscoa. Então nós vamos cantar, eu e minha mãe aqui, nós vamos cantar uma música que é Cristo vai passar. Como ele passou lá, ele passa também para nós, na nossa vida. Há hoje alguém esperando para Jesus encontrar. Venha, não mais se demore, Cristo vai hoje passar. Ei-lo de mãos estendidas, cheio de graça sem par. Ó, que ventura inaudita, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, passar, passar. E vem de amor transbordando, todos a se convidando, cheio de graça sem par, ó, vinde vê-lo passar. Ainda alguém duvidando do seu poder de salvar, venha já experimente, Cristo vai hoje passar. O seu poder é divino, o seu amor não tem par. Ó, coração quebrantado, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, passar, passar. E vem de amor transbordando, todos a se convidando, cheio de graça sem par, ó, vinde vê-lo passar. Ainda alguém demorando em Jesus Cristo aceitar,
Eis que o Senhor está perto, Ele vai hoje passar. Ó pecador desditoso, porque has de o bem recusar, estás ainda hesitando, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, 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 e vem de amor transbordando, todos a se convidando, cheio de graça sem par, ó, vinde vê-lo passar. Então vamos orar agora, encerrando o nosso culto. Se você tem algum motivo de oração, algum pedido, esteja colocando agora diante do Senhor nosso Deus, e Ele ouvirá a sua oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor não tem deixado nada nos faltar, porque o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso Deus, o nosso Rei. Por isso nós te louvamos, nós exaltamos o teu nome, nome poderoso de Jesus. E é nesse nome que nós oramos. E agora colocamos a nossa vida, a vida da minha mãe, a minha vida, a vida do Michel, dos meus filhos, de todos os meus familiares. E você também esteja colocando agora a sua vida, dos seus familiares, os mais de perto, os mais de longe, todos aqueles que pedem as nossas orações, nós entregamos agora diante do Senhor. E se há alguém ainda demorando em Jesus Cristo aceitar, que possa se decidir a receber Jesus Cristo como Salvador, como Senhor, como aquele que disse: eis que é chegado o reino de Deus. Que ninguém fique fora de tão grande salvação. Por isso alcança, Senhor, aqueles que estão na dúvida, aqueles que ainda não entenderam a mensagem do Evangelho, que está tão clara na Bíblia, através dos evangelhos escritas pelos evangelistas, contando da vida de Jesus, da sua missão neste mundo. Ó Deus, alcança todos aqueles que ainda não se decidiram plenamente e entregar sua vida a Jesus. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o Espírito Santo vem e habita em nós, e assim nós caminhamos em santificação, sendo luz e sal na terra. Só o Espírito Santo pode nos ajudar nessa caminhada, como embaixadores de Jesus Cristo, do seu reino aqui na terra. Dá-nos, Senhor, a tua bênção, a tua proteção. Nos guarde neste domingo, durante toda essa semana. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos ânimo, fé, disposição espiritual em te buscar cada dia mais. Obrigada, Senhor, por esse momento de culto. Enche-nos da tua graça, do teu amor, do teu perdão, da fidelidade ao Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.
Nós iniciamos esta semana e tomamos posse para nossas vidas, para nossas famílias, para nossos trabalhos, de uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, sempre confiantes nas promessas de Deus. Sempre confiança nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. Rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, Em nome do Pai, do Filho, do Filho e do Espírito Santo. e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.